Querida igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero aproveitar a oportunidade, justificar a ausência do reverendo Fábio. Ele está atendendo um convite para pregar em um evento de família lá no Espírito Santo. Então, ele não está aqui porque foi atender um convite. E aproveito também a oportunidade para falar do que tivemos aqui na sexta-feira e no sábado. Que momento precioso. Quem estava aqui parecia que estava dentro de um restaurante, comendo uma comida boa. Porque chegava ao final e falava assim, muito bom. O treinamento para adolescentes e pais foi uma bênção, irmãos, com uma filosofia de ministério para a gente exercer o discipulado com os adolescentes, e nós vamos tomar esse rumo para frente. E foi uma grande bênção, um momento assim, único para a nossa igreja, uma oportunidade muito boa. Quem esteve aqui sabe o que eu estou falando, quem pôde participar na sexta, quem veio no sábado também. E se você ficou com vontade, curiosidade, nós gravamos o de sábado. Então, depois vai ser disponibilizado para quem tiver interesse assistir o que aconteceu no sábado. Queridos, a gente tem, mudando aqui, tá, o assunto, mas a gente tem tanta facilidade em perdoar em forma de desculpa. Por exemplo, se eu piso no pé de alguém, eu peço perdão, foi sem querer, e a pessoa logo perdoa. Não, está tudo bem, eu sei que foi sem querer. Agora, perdoar em forma de reconciliação é muito difícil. Geralmente o crente faz como? Não, eu perdoo. Mas ele lá e eu cá. Não é assim? Quero contar para vocês a história de um homem que está bem no meio dessa situação de perdão, de reconciliação, em forma de reconciliação. Então, no passado existiu um homem muito rico, casado, tinha filho, e esse homem se chamava Filemão. Então, você já sabe, para quem já conhece, já sabe onde a gente vai chegar. Mas para quem não conhece, eu vou contar a história. Sua esposa se chamava Áfia e o filho Arquipo. E, além da sua esposa e do seu filho, na sua casa ele tinha um escravo. O escravo se chamava Onésimo. Um dia, esse homem, Filemão, homem rico, fez uma viagem. Ele morava em Colossos, uma cidade chamada Colossos, e fez uma viagem, foi até Éfeso. Não sei o que ele foi fazer lá. A Escritura não narra, a gente não tem essa informação histórica do que ele foi fazer lá. Mas ele foi, chegou lá em Éfeso, conheceu um outro homem chamado Paulo. E ali, Paulo, que era um crente, apóstolo do Senhor Jesus, ele prega e Filemão se converte. Até aí, tudo tranquilo. História bonita. Ele volta para sua casa. E ele está lá, sendo crente, evangelizando, cuidando. E as pessoas estão chegando. A igreja está crescendo e a igreja é dentro da casa dele. E o filho dele, Arquipo, é o pastor da igreja. Olha que bênção. Está tudo indo bem. De repente, Onésimo, que era o escravo, apronta alguma coisa. A gente também não sabe o que é exatamente. Sabe aqueles filmes de ação ou de suspense, que no meio da história alguma coisa aconteceu e o diretor decidiu não te contar? Assim, alguma coisa Onésimo fez. E era tão grave que ele fugiu. Ele saiu dali. Mas enquanto ele morava ali com Filemão, ele tinha escutado quem era Paulo. Ele sabia da amizade de Paulo com a família. E possivelmente da grande consideração que Filemão tinha a Paulo pela conversão, pela amizade, pela aproximação. O que Onésimo resolve fazer? Inteligente, esperto. Corre para Paulo. Chega lá no Paulo, fala, olha, o negócio está feio para mim lá. Aprontei, está feio.
Só que Paulo, irmãos, ele é crente. Ele prega para Onésimo. Paulo está preso em Roma e ele prega para Onésimo. E o que acontece? Onésimo é convertido. Onésimo convertido, Paulo vira para ele e fala: olha, você tem que voltar. Você precisa voltar para resolver. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever uma carta aqui. Vou escrever uma carta para a igreja, mas também vou escrever uma carta no seu nome, para você, para resolver a sua situação. Só que o seguinte, quem vai entregar é você. Você volta lá em Filemão e entrega para ele. Quer saber o que estava na carta? Abre aí, Epístola de Paulo a Filemão, antes de Hebreus. Para quem já estava atento aí, acho que já abriu. Mas eu vou aguardar. Espera aí, abre aí, Filemão. Para facilitar, ver quem já achou. Quem achou, se coloque de pé, por favor. Amém? Vamos ler. Diz assim, a carta de Paulo a Filemão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício,
Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E aqui ele encerra a carta. Vamos orar? Pai querido, Deus, a tua palavra ela é infalível. Então, Deus, faz ela agir aqui nesta noite, Deus. Quebra os corações, tira as correntes, tira aquilo que, ó Deus, nos impede de nos reconciliarmos, Pai. Pai, eu quero pedir ao Senhor, se há algum coração aqui nesta noite, desesperadamente afastado do Senhor, que o Senhor possa reconciliar aqui nesta noite, Deus. Pai, eu sou um instrumento em tuas mãos, eu preciso muito do Senhor aqui nesta hora, Deus. O Senhor sabe o tanto, Deus. Então, Pai, toma-me em tuas mãos e realiza o teu querer. Tira do meu coração, Deus, toda vaidade. Tira, Senhor, todo pecado. Tira, Senhor, tudo aquilo que me atrapalha, ser um instrumento fiel a Ti, Deus. E glorifica a Cristo Jesus na minha vida, Pai. E, Deus, abençoa os meus irmãos, para que a Tua palavra, com o efeito da graça, do poder, possa trazer vida aos corações dessa noite. Assim eu oro e peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Então nós vimos que essa carta, ela tem um ar de reconciliação. E o tema desta noite é a reconciliação que vem da graça. A reconciliação que vem da graça. E, queridos, em primeiro lugar, a reconciliação que vem da graça, ela nasce de um amor que age. A reconciliação da graça, ela nasce de um amor que age. E dos versos 1 a 7, nós veremos esse movimento da ação em amor para que haja a reconciliação. Olha que interessante. Paulo escreve essa carta, Paulo é o autor dessa carta, mas Paulo também é aquele que experimentou de uma reconciliação. Se a gente olhar para trás, um pouquinho para a história, Paulo é um homem severo, duro, um homem ruim. Inclusive, fica a propaganda, se você vier às quartas-feiras, você vai entender mais de quem nós estamos falando. Nós estamos expondo o livro de Atos e nós estamos falando agora exatamente, entrando na história de Paulo. Então é exatamente o que nós estamos tratando aqui, falando desse início da caminhada dele. E que ele era um homem perseguidor, cruel contra a igreja. Ele entrava sem pedir licença na casa dos crentes, tomava homens e mulheres pelas mãos e jogava-os na cadeia. Esse homem, ele é mau, ele é terrível. Mas um dia, o Senhor Jesus o encontrou e transformou a sua visão, transformou a sua vida. Só que isso, para Deus basta, mas para as pessoas não. E ele precisava de alguém que o reconciliasse com a igreja. E então, Barnabé, um homem de Deus, um pastor, faz essa transição, faz essa reconciliação, trabalha esse perdão da igreja com Paulo e de Paulo com a igreja. Então, Paulo está aqui escrevendo uma carta, talvez, irmãos, lembrando que ele já esteve naquele local, naquela situação, e agora ele está ali intercedendo por um homem que era escravo e fez algo terrível e estava fugido. Filemão é um homem convertido que ama a igreja, ama as pessoas. Ele está dedicando a sua vida e a sua casa e a sua família à missão, à obra de Deus. Veja que tudo acontece dentro da sua própria casa. E esse homem, ele tem como igreja a sua própria casa. A igreja está se reunindo na casa dele. Esse é o cenário. E Filemão, movido por esse amor que o constrange, ele está ali pregando do evangelho. A igreja está crescendo dentro da sua casa. Mas esse amor, ele tem que fazer
este homem tomara uma decisão, agir de uma forma completamente diferente do esperado. E aí, queridos, o que esse texto fala conosco até aqui é que você pode estar aqui já há muito tempo. Você pode ser, muitas vezes, impactado pela pregação da palavra, ou pelas conferências, reuniões, reunião de oração, momentos, encontros que nós temos, reunião da família e tantas outras coisas. Você pode ser impactado por tudo isso. Mas se o amor de Cristo ele não impacta o seu coração e não te leva a tomar ações e agir para abençoar e cuidar da vida de outros, tem algo muito errado no seu coração. Tem algo muito errado na sua vida. Se este amor não te impulsiona a reconciliar com as pessoas, você precisa rever no seu coração. Pode ser que por falta de amar o Senhor Jesus e de ter fé nele, você não consegue se reconciliar. Porque em 1 João, capítulo 4, versos 20 e 21, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Queridos, o amor de Deus, ele deve impactar a nossa vida ao ponto de nós amarmos o nosso irmão, independente das características e independente das ações do nosso irmão, independente das manias e dos defeitos dele. Algumas pessoas das quais eu aconselho, elas sabem, algumas estão aqui, sabem que eu faço um teste. Tem um testezinho de um livro que eu tirei que mostra a capacidade da pessoa de tolerar as outras pessoas. É o teste da tolerância. E a gente vai respondendo ali 20 perguntas, todas elas com pontuação, soma e a gente percebe o quanto a pessoa é tolerante ou intolerante. E, queridos, ninguém nunca conseguiu gabaritar. Todos com notas ruins. A nossa natureza é intolerante. Nós temos dificuldade em amar o próximo. Nós temos dificuldade em cuidar das pessoas. Nós temos dificuldade em aceitar o erro do outro, perdoar e reconciliar. Mas por quê? No final desse teste, a resposta é só uma. É o orgulho do nosso coração. É o orgulho que nos afasta de reconciliar com as pessoas. Paulo, então, ele está apelando a Filemão inicialmente ao amor. Porque ele sabe que essa é a base. Tem que nascer daí. A origem de a gente ter bons relacionamentos é no amor de Deus. Então, Paulo está apelando a Filemão, olha, pelo amor, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor. No verso 5. E todos os santos. E no verso 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Só há uma forma de nós vivermos bens uns com os outros, se nós amarmos primeiro a Deus. Se nós tivermos no nosso coração um amor grato a Deus e feliz por esse amor que Deus nos deu e depositou em nós, então nós conseguimos partilhar desse amor com outras pessoas. Calvino disse, a perfeição de um homem cristão consiste em duas partes. Fé para com Cristo e amor para com o próximo. E eu quero chamar a sua atenção para que você avalie o seu amor. Avalie se ele é visível ou se ele é apenas teórico. Como você tem vivido? Como tem sido o amor no seu coração? Filemão era conhecido por seu amor ativo.
Nós vemos isso no verso 5. E você? É conhecido por aproximar pessoas ou por afastá-las do seu relacionamento? Como você tem vivido? Quais são as suas práticas? Você é tolerante com as pessoas ao ponto de encontrar pessoas com várias e várias formas diferentes de lidar com as situações da vida, que são diferentes da sua, com jeitos diferentes do seu, com cismas diferentes de você, e você tolerá-las ou simplesmente ignorá-las? Olha, eu não aguento aquela pessoa, o papo dela é muito ruim, então deixa ela lá, eu vou fugir. Olha, fulano está vindo, pera, deixa eu apressar o passo. Aí você já começa a se auto-identificar, né? Vou dar muito exemplo não, senão você se entrega demais. Mas é isso, irmãos. Olha para dentro do seu coração e avalie, cadê o amor que transforma os seus relacionamentos? A reconciliação, esse amor, ele tem que ter uma ação. A reconciliação que vem da graça, ela é identificada pela ação através do amor. Mas, em segundo lugar, a reconciliação que vem da graça nasce de um amor, mas ela é também voluntária. Olha aí para o texto, versos 8 a 14. Diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Deixa até aqui. A reconciliação ela é voluntária, queridos. Não é por obrigação. Paulo era apóstolo. Ele tinha autoridade espiritual sobre Filemão. Ainda mais sendo ele filho gerado pelo próprio Paulo. Quando Paulo diz aqui que ele é filho e fala que Onésimo é filho, é porque ele pregou e eles foram convertidos naquele momento. Então é como se ele tivesse eles como esses filhos que você acolhe, pregou o evangelho, eles nasceram de novo e agora você está ali cuidando deles. Então, pela autoridade, ele poderia muito bem exercer essa autoridade paternal, espiritual, mas também eclesiástica, porque ele era apóstolo. Mas ele decide não apelar. E fala, olha, ainda que eu possa, mas eu quero que você faça de livre e espontânea vontade. Paulo foi esse instrumento para a conversão desses filhos na fé. Mas Paulo quer que a iniciativa de reconciliação brotasse da vontade de Filemão por Onésimo, não por recomendação tão somente, mas que fosse esse amor. Paulo não exige mudanças. Ele apela com amor. Ele traz o amor para a história e ali ele vem, não impondo autoridade, mas caminhando com mansidão com eles, tratando os corações. E o crente, ele deve servir e não ser controlador. Ele deve servir e não ser controlador. Pais, se vocês têm exigido dos seus filhos uma retidão no Senhor, você está afastando eles da graça do Senhor Jesus. Só essa semana, eu repeti isso várias vezes em aconselhamentos e atendimentos no gabinete. Nós temos a tendência, e eu me incluo nessa, de tratar as coisas de Deus com muito legalismo. De seguir regras. Talvez você comece a se defender, não, mas eu não. Mas sim, você sim. Porque é naturalmente da nossa mente fazer assim, está tudo ruim, deixa eu orar. A gente acha que seguindo regras, as coisas vão melhorar. E às vezes não vão. Nossa, tem uma situação difícil aí vindo pela frente. Deixa eu fazer um jejum. Vou jejuar.
não são regras. O Evangelho não são regras. O Senhor Jesus não nos ensinou regras para nós sermos submetidos a elas, mas Ele nos deu regras para nós obedecermos com alegria no amor dEle. Queridos, nós vemos filhos sofrendo, adolescentes sofrendo, porque não conseguem responder às exigências do Evangelho que são apresentadas a elas. Porque o Evangelho para elas é: faça isso e você vai receber isso. Age assim e assim a sua vida vai ser melhor. Faça isso e você vai ser mais crente. E aí ela falha aqui, ela perde o sentido de ser crente. Ela não entende que o amor de Deus é muito maior do que isso. E que Ele sabe que ela vai errar aqui. Mas mesmo assim, Ele amou ao tal ponto de dar o seu próprio filho, que já pagou todos os pecados. Talvez essa verdade precise ser lembrada aqui agora, para mim e para você, que está vivendo debaixo de um peso, achando que é o Evangelho. Ainda conhecendo as Escrituras, mas debaixo de um peso, achando que está agradando a Deus. Ô meus irmãos, eu não estou chamando você para viver uma vida de libertinagem, mas eu estou chamando você para viver uma vida de amor, de alegria, por obedecer a Cristo com alegria, de não falar mentira porque você quer se parecer com o Pai, que Ele é verdadeiro, porque Jesus, Ele é a verdade, Ele é o caminho, e por isso você quer ser verdadeiro. É por amor, é sabendo o que Cristo fez. É por amor, sabendo que Cristo pagou no seu lugar, lá naquela cruz. É tão estranho a gente olhar para o nosso coração e perceber que nós estamos seguindo um evangelho que não é evangelho de verdade, ou um evangelho incompleto, onde só há verdade e não tem graça, ou só há graça sem o evangelho, sem a verdade. Queridos, nós precisamos unir essas duas coisas na nossa vida e viver no Evangelho que o Senhor Jesus nos ensinou. E viver de uma forma que a gente consiga mostrar em amor o erro e corrigir no nosso coração e dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Jesus disse em João capítulo 14, versos 21 e 22, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, se você tem o mandamento do Senhor no seu coração, ame mais a Ele, mas não viva somente por regras. Ame mais o Senhor Jesus e faça por amor, ore por amor, busque o Senhor por amor e por alegria no seu coração. E não só para manifestar obediência cega. Queridos, se eu pudesse, eu acendi uma luz amarela aqui para você alertar o seu coração do tanto que isso é perigoso. Do tanto que isso é terrível. Do tanto que isso afasta eu, você e outros do caminho do Senhor. Tantos e tantos aqui no nosso meio perdidos, sem ter a certeza da salvação, porque estão enganados, achando que estão vivendo o Evangelho. Porque não dão conta de cumprir as regras. E acham que não matar, não roubar, não adorar outros deuses, tudo isso são regras de não, não, não. Não conseguem ver, ou pelo menos viver a verdade que é uma cerca para nos proteger, para nos guardar, para mudar a nossa história, para cuidar da minha vida e da sua vida. Ele é o bom pastor que está preocupado conosco. É como um filho, é como um pai que vira para o filho e fala: não coloca o dedo na tomada. É uma restrição, mas é para o bem. Deus nos dá restrições para o nosso bem. É por amor. Não é para a gente sofrer. Não é para
nos colocar numa vida penosa, difícil. O Evangelho, irmãos, é muito mais bonito do que isso. A reconciliação que vem da graça nasce de um amor que age. Ela é voluntária e ela oferece graça. Mas a reconciliação que vem da graça oferece graça? Exatamente. Mateus capítulo 10, verso 8 diz que de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar. Então a reconciliação, ela oferece graça. Versos 15 a 19 diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Paulo, ele apela para Filemão aceitar Onésimo como se fosse ele mesmo. Olha só, queridos. Fala, olha, receba ele como se fosse a mim mesmo. Mas não só isso, mas se tiver algum débito aí na conta dele, se ele roubou alguma coisa, se o que ele fez de tão grave foi um roubo, pode colocar na minha conta, eu vou pagar. Eu pago. Nos tempos de Filemão, quando o escravo aprontava algo terrível, o Senhor poderia castigá-lo terrivelmente. Poderia trazer castigo sobre ele, ainda amparado pela lei. A lei garantia isso. Não foi à toa que Onésimo fugiu. Ele sabia que o preço dele seria alto para ele pagar. Ele teve medo, possivelmente, e fugiu. Entretanto, Paulo apela para que, se houvesse algo, fosse depositado na conta dele. Pode deixar que eu pago. Na grande história da vida, minha, sua, de todos nós que estamos aqui, nós somos esse, que fugimos da presença de Deus. Nós fugimos da presença de Deus porque nós não tínhamos como pagar. Nós tínhamos vergonha. Na verdade, nós odiávamos a Deus. E você pode até achar estranho, se você chegou aqui pela primeira vez. Mas a sua rejeição a Deus está quando você não serve. A sua afronta a Deus está quando você não se submete à vontade a dele. E nós somos esse, que não tínhamos como nos reconciliar com Deus. Porque nós aprontamos algo tão grave, mas tão grave, que nós não poderíamos nem chegar perto. E então Cristo, o Senhor Jesus, Ele pega na nossa mão, de um lado, e do outro lado, Ele pega na mão do Pai. E Ele nos reconcilia com Deus, queridos. Essa reconciliação foi promovida pelo próprio Cristo, nele. E Ele que vira para o Pai e diz, se há alguma dívida nele, em mim, em você, Jesus gritou lá na cruz, está consumado, está pago, eu paguei, está na minha conta. Todo escrito de dívida, Ele cravou lá naquela cruz, como foi orado aqui mais cedo. A sua culpa, ela é grave. A culpa do pecado, ela é gravíssima diante de Deus. Independente do pecado. Talvez você chegou aqui sem esperança. O meu pecado não tem jeito. Eu faço coisas terríveis. A minha vida é terrível, ela é vergonhosa. Eu nem conto para os outros. Eu nem posso falar de tantas coisas horríveis que eu faço sem ninguém ver.
Mas eu quero que você saiba de uma verdade importantíssima aqui nessa noite. Só há um reconciliador. Só há uma pessoa que pode promover o perdão de Deus a você. É Cristo Jesus. Porque é Ele quem te perdoa. É Ele quem te leva aos braços do Pai e fala: aqui está, eu paguei no lugar dele a dívida dele. Meu querido irmão, há esperança sim para você em Cristo Jesus. Minha querida irmã, há esperança para você em Cristo Jesus. Adolescente, há esperança para você em Cristo Jesus. Jovem, há esperança para você em Cristo Jesus. Não saia daqui sem essa verdade em nome de Jesus. É só nele. É nele que você vai ter vida. É nele que você vai ter esse amor do Pai. É tão bom ser lembrado da verdade do Evangelho, de como Deus nos ama. Deus nos ama, não é de qualquer jeito, queridos. É de tal maneira. Sabe o que é tal maneira? Eu não sei. Eu vi umas cabeças balançando que sim. Eu não sei. É de tal maneira que Ele deu seu Filho. O único Filho que Ele tem. Para morrer no nosso lugar. Eu sou pai, eu tenho um filho. Eu não gosto nem de imaginar a possibilidade de perder o meu filho. Eu não gosto nem de pensar. A dor deve ser terrível. Mas Deus amou de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, que amor é esse? É tão bom a gente saber que nós somos amados por Deus, do mesmo tanto que Ele ama o Senhor Jesus. Do mesmo tanto que Ele amou o Senhor Jesus, Ele amou a mim e a você. Porque Ele deu Jesus no nosso lugar. Que privilégio, queridos. Que privilégio você tem aqui nesta noite ouvindo essa verdade. Se talvez nunca falaram do amor de Deus para você, desse ponto. Então o apelo para você nesta noite é: entregue-se a esse amor. Reconcilie-se com Deus, porque é de graça. Ele não cobra nada para você. Deus não pede nada em troca. Deus não pediu nada a nós, mas Ele simplesmente deu por voluntariedade. Ele expressou em gratidão. Ele é a exata expressão do amor em nossa vida. Queridos, é de graça. Nós recebemos de graça e devemos dar de graça. Se você tem afastado pessoas do seu relacionamento, lembre-se que foi de graça que você recebeu a reconciliação. E é de graça que você deve dar a reconciliação. Não espere algo em troca. Não espere uma humilhação de alguém para você liberar perdão. Não espere que alguém venha até você e te implore perdão, mas perdoe. Porque foi de graça que você recebeu. E é de graça que você deve dar. A reconciliação que vem da graça nasce de um amor que age. Ela é voluntária, ela oferece graça e ela se concretiza na obediência. Versos 20 a 25, eu vou pedir para que vocês leiam. Vamos lá? Versos 20 a 25. 1, 2, 3. Podem ler, por favor. Até aí. Pode parar aí. Obrigado, queridos. Paulo tinha certeza da obediência de Filemão. Ele escreveu uma carta, isso aqui é uma carta. Ele não esperou uma resposta para falar da certeza da obediência. No final da carta ele já fala: olha, eu tenho certeza que você vai obedecer.
Mas não só isso. Tendo essa certeza, faz uma coisa, faz um favor para mim. Guarda um lugar aí. Porque eu sei que vocês estão orando por mim e assim que eu sair daqui eu vou ir. Eu quero um lugarzinho para ficar com vocês. E eu creio, enquanto esse homem tinha um coração pastoral, você está tratando uma causa difícil e o desejo dele é ir lá, ver se está tudo bem, se deu certo, se está bem reconciliado, se Onésimo agora de fato é irmão de Filemão ou não. É esse coração pastoral. Paulo é o líder da igreja que tem preocupação de conhecer as pessoas de perto e ver o resultado das ações. Paulo ainda cita todos que estão com ele lá em Roma. Ele está preso. E ele cita: saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. Tem lições importantes aqui para nós hoje. Revelar a importância do corpo de Cristo e que cada um tem a sua função. A reconciliação tem essa função de promover uma reconciliação no meio do povo de Deus, para que o povo de Deus esteja mais firme. Você só obedece ao Evangelho só quando convém? Você obedece ao Evangelho só quando convém? Essa é a pergunta. Ou é você é daquele que está disposto a agir com generosidade quando ninguém vê? Quando ninguém está olhando? Porque servir aqui, na frente de todo mundo, pode ser legal, chama atenção, as pessoas vêm. Podem ver ao ponto de falar: olha, aquele ali pode ser um futuro diácono. Mas quando ninguém está vendo? Quando ninguém sabe quem você é? Você tem tentado mudar a disposição do seu coração sem a cruz? Você tem tentado ser obediente sem a cruz? Paulo, Filemão e Onésimo, os três, foram homens transformados depois da cruz. Essas perguntas que eu fiz, queridos, elas mostram que se as nossas ações, elas não apontarem para a cruz, a nossa obediência é mais para mostrar quem somos, mostrar o nosso orgulho. Olhar para a cruz é ver a morte de Cristo, mas também a sua ressurreição. É para lá que nós devemos olhar. É assim que nós vamos conseguir uma reconciliação com Deus. Queridos, a nossa vida para ser reconciliada com Deus não tem outra forma se não for pela cruz, se não passar pela cruz. É a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. É a única forma de nós termos uma nova vida em Deus. Então, para que a gente tenha reconciliação uns com os outros e demonstrar isso através da cruz, a gente precisa reconciliar primeiro com Deus. E como isso vai transformar uma igreja? Como isso vai transformar relacionamentos, pessoas? Paulo não cita à toa aqui Epáfras, Marcos, Aristarco. Eles são testemunhas dessa carta. Eles são pessoas que são crentes também, fazem parte da mesma igreja. E esta reconciliação precisa ser promovida para que o corpo de Cristo esteja vivificado, alegre no Senhor Jesus. Se você é brigado com alguém aqui, entenda que não é só uma briga com alguém, mas isso está afetando a mim. Está afetando a liderança da igreja. Está afetando o corpo todo. Está afetando as crianças.
está afetando os adolescentes, os jovens, está afetando todos nós, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós somos parte da mesma igreja. Se tem algo aí no seu coração pendente com algum irmão, para de postergar e resolve esse negócio hoje. Não é possível você chegar aqui no próximo domingo, em dia de ceia, com uma pendência no seu coração ainda. Resolva isso em nome de Jesus. É próximo domingo, né? Então acertei. Eu falei, depois pensei. A reconciliação, ela é a mais difícil que tem. Perdoar em casos de desculpa é fácil. Agora, perdoar em casos de reconciliação envolve humilhação da sua parte também. Lembra que Filemão é um homem rico, um homem que tinha posses. Tem um escravo que o rouba, possivelmente, ou faz qualquer outra coisa vergonhosa, que foge. E então ele volta com a carta e entrega para Filemão. Eu fico imaginando a cena. A gente não tem a cena. Mas eu fico imaginando a cena desse homem chegando para Filemão. Talvez morrendo de medo. Com a mão tremendo. Aquela carta balançando nas mãos dele de medo. E ele entrega. Filemão começa a ler. Talvez a expressão dele mudando. Talvez inicialmente com a cara de raiva, mas de repente a afeição vai mudando. Você está disposto a perdoar, a reconciliar? Você está disposto, mais do que isso, a demonstrar o amor de Deus por você na vida de outra pessoa? Porque veja, a reconciliação não fala de você. Não aponta para você, mas fala do que Cristo fez na sua vida, irmão. Fala do que Deus transformou o seu coração. Então, concluindo, queridos, a reconciliação que vem da graça nasce de um amor que age, ela é voluntária, ela oferece graça e ela se concretiza na obediência. Então, a primeira reconciliação deve ser feita com Deus. Para isso, nós precisamos que alguém pegue na nossa mão. Estenda a nossa mão até Deus. E esse é Cristo Jesus. Só Jesus pode fazer. Assim, nós em Cristo, nós vamos nos reconciliar uns com os outros. Como essa família aqui, que a sua família entenda a missão de levar a reconciliação de outras pessoas para com Deus. Que você entenda essa missão de levar a reconciliação daqueles que estão contra Deus, inimigos de Deus, a se tornarem amigos de Deus. Que eu e você possamos sair daqui mais amigos de Deus, mais felizes com Deus, mais amando a Deus e mais amados por Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus amado, obrigado por esse amor imensurável. Amor a Deus que tomou o nosso coração para Ti. Louvado seja o Teu nome, Pai. Deus, eu quero rogar ao Senhor. Se há alguém aqui nesta noite que precisa de reconciliação com o Senhor, Deus, manifesta o Teu amor a essa pessoa, Pai. Ó Deus, que ele possa, que ela possa enxergar o grande amor do Senhor pela vida dela e dele. Deus, em nome de Jesus, abre os olhos e faça esse coração reconhecer este grande amor do Senhor. Deus, eu quero pedir ainda, tira de nós todo o legalismo para que não seja um fardo ser crente, mas que seja uma grande alegria do nosso coração servir esse Deus imenso. Ó Pai, engrandecido, louvado seja o Teu nome por essa noite bendita do Senhor Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.